Bom dia. Sim, bom dia. Hoje é quinta-feira, mas não é 4 da tarde, que é o comum do nosso programa. Nós estamos fazendo um programa excepcionalmente ao vivo hoje, agora às 9 horas da manhã. Nós estamos aqui em São Paulo, nas Perdizes. O dia amanheceu lindo aqui em São Paulo, com uma brisa bem gostosa, e o meu convite é que você fique aqui conosco para esse tempo que vamos ter. Eu estou começando o programa porque o nosso querido Fernando está ausente. Fernando continua com a sua família lá em Ribeirão Preto, talvez até esteja nos vendo, nos ouvindo, e nós queremos deixar registrado aqui o nosso carinho ao Fernando pelo passamento do seu Ernesto, seu paizinho. Um beijo para Dona Teresa, para Ana, para Débora, para Cristina e para os netos e para a família toda. Registro aqui o nosso carinho a vocês aí da família Oliveira em Ribeirão Preto. E nós estamos fazendo o programa agora pela manhã por uma questão de disponibilidade da nossa entrevistada, né? Que é a Marília de Camargo César, né? Marília César, que é jornalista, escritora. Ela tem pelo menos 2 obras, né, publicadas, né, que é Feridos em Nome de Deus, que quando eu tive acesso, né, a você e ao seu trabalho. E a Marília também escreveu a biografia da nossa querida Marina Silva, que está aí na pauta do dia, né, por conta das últimas decisões, enfim. Edu e Marina. Edu e Marina 2014. E a Marília é jornalista do Valor Econômico e é uma mana querida que está escrevendo agora, ou melhor, terminou de escrever esse livro aqui, né? Entre a Cruz e o Arco-Íris, que é uma abordagem sobre a questão da homoafetividade na caminhada da comunidade cristã evangélica, ou na caminhada, enfim. E é exatamente esse o tema que nós vamos tratar com a Marília. Eu convidei o Júlio Silveira Silva, que é amigo. Júlio César. Júlio César? Isso. É César também. Isso. Charás aqui, né? César, gente boa. César, o seu César é com Z ou com S? S. É com S também. Tá vendo? Vocês são da família. Família César. Temos aí um elemento em comum. Ótimo. Júlio César é um querido, um amigo e um psicólogo, professor, enfim, alguém com quem eu tenho também tido a chance de compartilhar a vida e pensamentos, né? Convidei o Júlio para a gente estar junto com a Marília conversando sobre esse tema. E eu queria convidar os que estão vendo e ouvindo, se vocês acharem que devem, de repente liguem para alguns, mandam um recado aí pelo Facebook, que nós estamos ao vivo. E você poderia até participar de alguma forma, com e-mails, enfim, com as suas considerações. Então, bem-vindo Marília, bem-vindo Júlio, e bem-vindos todos aqueles que de alguma forma estão nos vendo e ouvindo. E se você for ver em outro momento, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sei lá que hora que você vai ver. Marília, muito bem-vinda aqui para essa nossa hora. Muito obrigada, privilégio estar aqui, estou muito feliz pela oportunidade que você está me dando de falar do meu livro, do meu terceiro filhinho. É o terceiro mesmo, né? Foi terceiro. Feridos em Nome de Deus, o da Marina, a biografia, e agora esse aqui. Isso, terceiro livro. Embora você tenha material aí escrito aí como jornalista pelos YouTubes e Google da vida, né? Colocar lá, acha, né? É o que a gente sabe fazer melhor, eu acho.
ou nesse chamado mundo religioso, é um dos temas que está sempre na pauta, e nesses últimos tempos ganhou, além da pauta normal, ganhou adendos e acréscimos os mais variados, né, por conta das expressões, ou melhor, dos personagens, né, que estão por aí lidando com esse tema na área política, religiosa e por aí vai. Enfim, é um tema que está na pauta mais do que o normal até nesses últimos tempos. Verdade. Não é? Então a minha questão primeira é assim, por que você escreveu esse livro? Quais foram as motivações, o que te mobilizou para escrever esse livro e trabalhar esse tema que você está trabalhando aqui? Bom, eu tinha já tinha lançado o livro a biografia da ex-senadora Marina Silva. Isso foi em meados de 2010. E eu, na ocasião, estava muito cansada, porque foi uma pesquisa exaustiva, né, trabalho pesado lá que eu tinha feito, e descansei um tempo. Aí veio a campanha presidencial em 2010, final outubro, por ali, e naquele segundo semestre de 2010, esse debate entre a militância LGBT e os evangélicos estava muito aceso por causa da candidatura da Marina. Eles estavam pressionando muito a senadora para falar sobre esse assunto, tal. Isso estava muito na mídia naquela ocasião. E eu nunca tive interesse nenhum por esse assunto, zero, interesse zero. Mas eu comecei a prestar atenção naquilo, e eu já estava assim numa fase de buscar um tema para um novo livro, né? E como eu sempre faço, eu orei, pedi a Deus que colocasse alguma coisa no meu coração, que fosse uma coisa relevante, porque livro, você pode escrever livro sobre qualquer assunto. Sim. Você pode escrever sobre qualquer coisa, né? Inclusive tem gente que fala, por que você não escreve um livro para vender 1 milhão de exemplares, um romance, um bem água com açúcar, assim. Porque não é isso que eu acho que é para eu fazer, né? Eu tenho um desejo de servir a Deus com as coisas que eu escrevo, né? Isso é uma coisa minha, da minha fé pessoal. Então eu orei muito, pedi, olha, Senhor, coloca um tema no meu coração, né? E a partir dali eu comecei a prestar atenção nesse assunto, assim, na mídia, uma coisa que eu nunca tinha dado muita importância. E aí comecei, assim, a pensar, puxa, como é que será que é, né? A pessoa é gay e é evangélico, mas tem tanta coisa na Bíblia que fala contra. Será que a pessoa consegue viver dentro da igreja, numa comunidade? Será que ela é aceita? Por que será que a pessoa é gay? Eu comecei a fazer as perguntas mais básicas, mais infantis, assim, que acho que muita gente faz, mas não tem... Muita gente pensa, mas nem tem muita coragem de perguntar, às vezes, né? Porque é tão básico. E comecei a pensar sobre isso. Então, aquela ideia foi amadurecendo. Eu, na época, conversei com a minha editora, e eles acharam a ideia muito interessante, mas perguntaram, como é que vai ser a tua abordagem? Então, eu falei, eu acho que a gente tem que fazer uma reportagem sobre esse assunto. Olha, ouvir as pessoas, ouvir os psicólogos, que todo mundo fala sobre, ouvir todo mundo, todos os lados. E foi assim que começou. Então, começou de uma oração, e depois de uma curiosidade que foi brotando no meu coração, na minha mente. E eu comecei a xeretar, a fuçar, conversar com algumas pessoas, e vi que ali tinha um assunto. Né? Então foi assim que começou. Entendi. De uma curiosidade mesmo. Entendi. Isso foi lá em 2010, você falou de personagens, né? Então, ao longo, eu fiquei 2 anos pesquisando. Foi bom que você colocou a história, né? Porque eu estava tentando lembrar daqueles dias lá, e aí você lembrou da pressão que a senadora estava sofrendo como candidata, e a própria
Dilma mesmo, enfim, todos os candidatos daqueles dias estavam sendo Legal. assediados, né, por todos os grupos, inclusive, claro, né? A se posicionar, a né? se posicionar. Então, e é interessante que nesses 2 anos que eu fiquei trabalhando na pesquisa, quando eu comecei, o pastor Marco Feliciano nem era um personagem, né? Ele surgiu agora mais recente, quer dizer, ele já estava lá, ele já existia politicamente, mas ele só cresceu muito a presença dele aí na mídia no ano passado. E o quando livro ele foi guindado lá à presidência da comissão, né? E então o livro estava quase pronto já, na verdade, quando ele apareceu, porque assim as pessoas podem pensar assim, isso é um livro oportunista, porque essa questão está muito na mídia, então ela aproveitou um assunto. Não era assim, sabe? Quando eu comecei lá, claro que esse assunto tem crescido. Sim. Nos últimos anos ele está sempre aí, vai, volta, tem uma hora que está assim, um boom, aí depois aquieta um pouco, mas é um assunto presente, não só aqui, no mundo todo está se discutindo isso. Né? E nos Estados Unidos mesmo, coisa ferve, toda hora ferve e tal. E então, só para deixar claro assim que a coisa começou bem antes. No caso assim, você, enquanto esse primeiro momento de desejar e estar numa pré-pesquisa para ver se fazia ou não o trabalho, e à medida que você começou, você sofreu algum tipo de influência, de pressão, de constrangimentos, enfim, enquanto lidava com esse preparo? Até você falou da editora. Não, eu não, constrangimento não. Essa editora que lançou? Não, não é. É então, outra editora. Eu comecei com uma editora e terminei com outra. Essa é uma outra questão, assim. Mas deixa eu te falar dessa pré-pesquisa. Nesse comecinho, eu fui muito desaconselhada a não escrever esse livro. Desaconselhada? Desaconselhada, assim. Várias pessoas com quem eu conversava falavam, nossa, não entra nisso, isso é um vespeiro, isso é uma areia movediça. Como eu disse para a Fátima, não é um bom combate. Nossa, meu marido falava, você tá maluca, não vai mexer com isso, você vai apanhar de tudo que é lado, não sei o quê. Eu falei, mas isso tá no meu coração, tal. Mas nesse começo eu mesma quis desistir. Eu quis desistir várias vezes, porque eu vi que a coisa ia ser complicada. Né? E aconteceram coisas muito interessantes nessas minhas quase desistências, assim. Uma delas foi essa amiga Fátima de Ribeirão Preto, que eu conheci quando morei em Ribeirão Preto em 95. A gente ficou amiga e tal, e ela é homossexual, mas eu não sabia. Na época ela não tinha assumido ainda a homossexualidade dela lá em Ribeirão e tal. Nós éramos amigas da igreja, íamos na mesma igreja em Ribeirão. E depois que nós nos mudamos de lá, eu e a minha família, perdi o contato com a Fátima. Estava praticamente quase 20 anos sem ver a Fátima, sem encontrar com ela, sem notícia. E eu estava nessa fase de escrevo, não escrevo, escrevo, não escrevo. Um belo dia, eu não vou escrever esse livro, eu vou desistir. Então, eu recebo um recado no Facebook. Oi, Má, é a Fátima, lembra de mim e tal. Tô precisando falar com você. Aí nós trocamos uns e-mails e a Fátima falou assim, olha, eu escrevi um livro e eu queria muito que você lesse, que você comentasse, que você me ajudasse a ver um jeito de publicar esse livro. Eu falei, tá bom, manda pra mim. Sobre o que é o livro? Assim. Ela, olha, não é um assunto muito fácil. Tá bom, então título do livro. Qual é o título do livro? Saindo do armário por uma outra porta. De fato. Interessante. Manda aí, né? Aí o livro é a história dela, né? Ela contando uma autobiografia e ela contando como ela enfrentou essa questão da homossexualidade, como ela estava se assumindo publicamente e tal.
A hora que eu vi aquilo, eu falei, meu, não acredito, né? Não acredito. Você não sabia? Eu não sabia. Do livro dela? Não sabia do livro, eu tinha perdido o contato com ela. E ela estava ali meio que me pedindo uma ajuda, assim. Eu falei, meu Deus, como é que pode um negócio desse? E assim aconteceram outras coisas, uns 3 episódios, que era como se Deus estivesse me falando assim, não desiste, sabe? Tudo relacionado a esse assunto, assim. Então eu resolvi encarar o desafio. Legal. Marília, assim. Eu percebo no geral no debate público, e mesmo em alguns ambientes acadêmicos, né, um certo reducionismo quando vai tratar dessa questão da homossexualidade. A começar com uma confusão meio semântica, né? Então, as pessoas não fazem uma distinção que venha a ser uma orientação psicoafetiva, um comportamento, de uma tendência, né? E sob o signo da homossexualidade, né, se aglutina-se em fenômenos de natureza bem diversa. Então você tem ali o homoafetivo, que tem uma atração exclusiva ou predominantemente homossexual, você tem o heteroafetivo, mas que tem pulsões e uma atração homossexual, né? Por exemplo, recentemente veio um menino, né, no meu consultório, desesperado com esse problema, porque ele tem afeição por mulheres, ele gosta de mulheres, né? Ele não nutre nenhum tipo de afeição por homens, mas a pulsão sexual hegemônica dele é por homens, né? Você tem também aí o o homoafetivo, mas que sexualmente, né, ele é quase que um assexuado, né, uma homossexualidade restrita ao âmbito psíquico. E se aglutina também sobre o signo da homossexualidade o sujeito que ele tem aversão ao sexo oposto, né? Asco, que no geral não é o caso dos homossexuais. Pelo menos os casos que eu atendi, que nos consultórios, nos confeccionários, acho que essa experiência do Brega também, é muito raro um homossexual que seja puro, ou seja, só tenha atração por pessoas do mesmo sexo. Queria saber, na sua experiência, nos relatos que você abordou, confere essa percepção? Olha, confere sim, porque algumas histórias, as pessoas, por exemplo, tem uma história de uma amiga que sempre demonstrou essa orientação homoafetiva, né? Uma moça de Belo Horizonte, de quem eu fui muito amiga na juventude. Mas ela, por questões ali familiares, sociais, ela meio que reprimia isso, né? E depois acabou se casando, né, com um rapaz lá de BH. Ficaram juntos muitos anos e eles, diria que foram felizes juntos, assim, do jeito deles. Construíram, né? Construíram ali um caminho juntos. E depois acabaram se separando por questões lá deles, e essa moça foi para os Estados Unidos, quer dizer, eles foram juntos para os Estados Unidos e depois se separaram, e essa moça um dia encontrou uma amiga de juventude lá, e hoje elas são casadas, assim, né? Então, você vai falar, então ela, o que aconteceu, né? Ela é bissexual, na verdade, né? Porque ela se dava bem com o marido dela, mas agora se dá bem com a moça também, né? Eu acho que sim, né? O Freud acho que dizia que todo mundo, na verdade, é basicamente bissexual, né? E depois vai definindo as coisas, né? Eu acho que o campo da sexualidade é bem mastizado, né? É complexo. As pessoas vivem a vida inteira de um jeito, aí depois chega aos 70 anos querem fazer novas experiências, né? É um campo muito complexo mesmo. Então, eu encontrei essas histórias, né? Aí você vai falar, mas isso é pecado, né? Tudo bem. Aí já vem o julgamento com base nos valores bíblicos, né? Essa é outra discussão. Mas nisso que você está me perguntando, se eu encontrei esses matizes, todos encontrei. Né? E encontrei também o contrário, né? Homens que durante boa parte da vida foram homossexuais praticantes e que, porque se converteram, tiveram realmente uma experiência
mística com Jesus, né, uma experiência de conversão, e resolveram abandonar a prática homossexual e se casaram, né, com mulheres, tem família, tem filhos. Encontrei essas histórias. Aí, se você for um cara não cristão, você vai falar, mas o cara se anulou, porque ele abriu mão da sua sexualidade verdadeira, genuína e casou com uma mulher. Na verdade, ele não tem afeto assim, que a química dele não é com mulher. Não vive uma plenitude, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Então, mas isso também é um julgamento baseado em valores, né? Então, para aquela pessoa, o encontro com Jesus é mais importante que tudo, né? Jesus é mais importante que a sexualidade. Então, ele vê a sua orientação sexual como uma coisa errada, né? Ele não consegue conciliar a sua fé com aquela pulsão. E aí você vai falar, mas esse cara também tá errado, porque ele tá... Quer dizer, se eu fosse um militante, né, LGBT, um cara falar, não, é isso que a religião faz com as pessoas, ela anula as pessoas. Puxa, mas você também está menosprezando, subestimando a experiência espiritual da pessoa, que para ela também é talvez a coisa mais importante, que a levou a abrir mão de outras coisas. Então, tem de tudo. Marília, o livro, o conteúdo dele, aproveitar que você usou a palavra história algumas vezes, o conteúdo do livro, ele é um conteúdo de testemunhos, né, de histórias de pessoas que obviamente colocam aquilo que elas são e a opinião e o pensamento delas a respeito, inclusive do certo e do errado, diante de Deus e das religiosidades, enfim. Mas você também ouviu pessoas e pensadores que também têm uma posição a respeito da homossexualidade e essa variedade que o Júlio colocou, que se encaixa, né? O livro tem esse conteúdo narrativo de histórias e de pensamentos, e chega num momento em que há algum juízo, há alguém que coloca uma postura juizante sobre o assunto? Tem assim, o livro tem uma parte histórica que eu tentei traçar uma breve história da homossexualidade ao longo das civilizações, assim, uma coisa para dar um conteúdo para mostrar, olha, isso sempre existiu, desde lá, né, um pano de fundo histórico. Tem uma discussão teológica que é bem forte, até eu disse, né, numa outra entrevista, pode até assustar um pouco, porque tem um capítulo que é a discussão o debate entre a teologia inclusiva e a teologia tradicional, né, mais conservadora, sobre os versículos que são muito explícitos, que estão na Bíblia, que condenam a homossexualidade. Então tem um capítulo que é esse debate, olha, o que a teologia inclusiva diz sobre Romanos 1, e aí o que os tradicionais... Quem são os debatedores? Tem um monte de gente. Tem um monte de gente. Eu li vários livros, assim, em português não tem muita coisa sobre teologia inclusiva. Agora está começando a surgir. Mas eu consultei alguns autores, a maioria deles é americano. Né? Então tô citado lá, não vou lembrar os nomes, porque tem bastante gente mesmo. Bom, então tem esse conteúdo teológico, tem o capítulo que são os psicólogos, né? Então as linhas da psicologia, também muitas fontes. Então tem aqueles que dizem que não, em geral são os psicólogos cristãos, alguns dizem não, a pessoa pode ser reorientada, né? E aí não é questão de cura, né? Vamos colocar tudo direitinho. Não é questão de cura, não é questão de você querer curar o homossexual. Aí tem aquele debate da resolução do Conselho Federal de Psicologia, que quis, segundo os psicólogos cristãos, amordaçá-los, né? Dizer, olha, não, vocês não podem tratar os pacientes que vêm
procurá-los, né? Então tem essa discussão lá no livro, olha, não é bem isso. Os psicólogos cristãos querem poder atender as pessoas que chegam ali com sofrimento nessa área, né? Tratar o sofrimento, que é o que os psicólogos fazem, né? E ninguém pode prometer cura de nada, aliás, eles não podem prometer cura de nada, ponto, né? Então, tem os psicólogos cristãos explicando um pouco essa questão da cura, que não é bem cura, e tem ali tem alguns psicólogos que dizem, olha, realmente não dá para reorientar, né? Você reorienta o comportamento. Se a pessoa quiser viver, se a pessoa que tem orientação homoafetiva, e aí você, Júlio, vai me dizer, quero ouvir a sua opinião, quero te entrevistar, aproveitar aqui. Você reorienta o comportamento, ou seja, a pessoa que acha que tem um conflito, que é a chamada egodistonia, né? A orientação sexual traz conflito, ele se sente inadequado, tal, ele não consegue conciliar aquilo com os valores morais dele e tal, então ele tem um problema, né? Uma trava nessa história. Então, ele pode, só terminando, ele pode decidir viver como um heterossexual, como são várias histórias que tem no livro. As pessoas decidiram viver e se comportar como heterossexuais. Então, casou, tem filho, tudo direitinho. Mas os afetos daquela pessoa permanecem, né? Ele vai se sentir sempre atraído pelo igual, né? Então, me diga qual a sua opinião. Então, a minha opinião é baseada nos testemunhos que eu ouvi, alguns casos que eu observei, que eu acompanhei. Como eu disse para você, acho que a primeira coisa que eu coloco é que a pessoa tem que aceitar a verdade dela. Até para ela ter recursos, né, de lidar, né, de enfrentar de acordo com os valores, com o sistema de crenças dela. Então, a sexualidade é muito mais, né, do que uma função genital, uma atividade recreativa. Exatamente. Então, a sexualidade envolve todo o campo psíquico, que é também dinâmico. Exatamente. Então, por isso faço essa distinção. Sim. O que eu percebo é que há uma homossexualidade estrutural, né, que condiciona a orientação dos afetos e do desejo. E para esse caso, o que eu acredito que se possa fazer é a pessoa trabalhar para que ela torne compatível, né, a sexualidade dela com o sistema de crenças, com os valores. Eu nunca vi o caso de a pessoa ser curada. O que eu vejo, o que eu já percebi, assim, pessoas que em algum momento, assim, elas passaram a adquirir esse comportamento, e alguns casos por vias bem traumáticas, da molestação, né, brincadeiras infantis, que o desejo se instalou e que coexiste, né, com a pulsão heterossexual. Então a causa assim, que essa pulsão homo, ela acaba sendo a dominante. Então, mediante assim, um trabalho terapêutico, a pessoa ela pode aprender a lidar com isso. Mas, e alguns casos com maior êxito, outros casos com menos êxito. Agora, quando se trata de um homossexual estrutural, eu particularmente não vejo possibilidade de reversão, a não ser que aconteça um milagre, mas aí não é o campo da ciência. Então, como psicólogo, o que a gente deve fazer é ajudar a pessoa a lidar com o sofrimento psíquico. Ajudar a pessoa a se adaptar à condição dela. Porque da mesma forma como eu, psicólogo, eu não posso usar o meu espaço, né, para fazer proselitismo religioso, né, para vender gato por lebre, uma suposta cura gay, eu também não posso usar o consultório para fazer um proselitismo de uma ideologia, uma ideologia gay. Faz uma diferença entre homossexualidade e homossexualismo. Homossexualismo é ideologia que mais do que defender, né, a inclusão dos gays, né, promove como a homossexualidade como uma virtude maior. Então são coisas que a gente precisa diferenciar o homossexual do sindicalismo gay. Verdade. Então, voltando a essa questão, algumas pessoas chegam assim desesperadas. Sempre a gente vai participar de algum programa, às vezes nem a questão da homossexualidade, mas você fala que é psicólogo, é cristão, daí aparecem muitos casos assim. Você tem, que nem Jerônimo, um dos pais da igreja, que ele tinha prática, era um homossexual praticante,
não dá para saber se ele era homoafetivo, até porque no Império Romano a prática homossexual não era tratada assim como uma expressão de uma homossexualidade, né? Até era um sinal de virilidade, né? Um membro da aristocracia, né? Ter relações sexuais como dominante. O que ele não poderia era ficar na posição passiva. Exatamente, o livro fala muito disso. Daí sim, no caso, ele era objeto de chacota. Colocava em xeque a autoridade, as credenciais as dele. Credenciais dele, né? Havia um preconceito forte contra aquele que era o passivo. Falando, não, esse aí não presta, porque ele quer ser o passivo. Então... Mas o caso de Jerônimo, ele quando teve a conversão, segundo alguns estudiosos, ele teve algumas recaídas, mas o que ele fez, assim, a medida que ele tomou? Ele foi viver numa comunidade com viúvas, para não ter mais essas recaídas. Então, o que eu abordo, a minha abordagem é a seguinte, né? Pela lei, o psicólogo ele não pode usar o espaço para fazer proselitismo, mas ele também não pode usar o espaço, né, para sutilmente violentar as crenças de um paciente. Por exemplo, você pega um paciente que ele é homossexual, independente se trata de uma orientação, um comportamento, uma pulsão. Mas ele está vivendo o drama porque ele entende que se ele praticar, ele vai estar pecando. E aí é uma coisa que muitas vezes acontece também, que eu já ouvi de pacientes. Ele ir num psicólogo e sutilmente o psicólogo sugerir, olha, todo esse seu trauma, todo esse seu conflito, né, se deve a essas crenças que incutiram em você, é um preconceito, que a religião, né, enraizou, né? Isso acontece também. E, que nem um psicólogo falar, eu já fui em 3 psicólogos, inclusive alguns cristãos, né? Uns sugeriram para eu ler livros de teologia gay, né? E outros que eu tinha que aceitar, falei assim, eu não quero isso para minha vida, né? Falei, bom, e falei, o que você me diz? Falei, eu não faço cura gay, né? O espaço aqui é de uma escuta. E com isso, assim, para fortalecer psicologicamente, para você lidar, né, a sua realidade, dentro da sua realidade sexual, né, e daquilo que você entende que é valor para a sua vida. Então, agora, primeiro, a pessoa tem que descobrir a sua verdade, porque se você, de fato, né, a pessoa, ela tem uma homossexualidade estrutural, a forma de ela lidar vai ser diferente daquela pessoa que a homossexualidade, a pulsão se instalou em algum momento da vida dela, ou que é uma pulsão que coexiste com uma pulsão hétero. Então, os recursos são diferentes. É diferente. Então, a lei, ela também protege, né, o psicólogo, protege o paciente de não ter, né, de não ser tratado a sua fé não ser tratada como um subdesenvolvimento psíquico, como uma patologia. Ótimo, também concordo. Agora, Júlio, isso passa efetivamente por aquilo que você acabou de dizer, assim. Há uma pergunta num determinado momento, seja no consultório psicólogo ou até mesmo no confessionário, onde a pessoa é atendida pastoralmente, do tipo, o que é que você quer mesmo da sua vida? Quer dizer, quais são de fato os valores que você crê de fato, independente das influências todas, né, que você recebe do mercado religioso, mas o que é que de fato para você faz sentido? E a partir daí você orientar ou reorientar o indivíduo para que ele sofra menos na caminhada. Que essa é a proposta. E aí entra, como eu falei até do Hélio que tinha falado comigo, ele mandou um recado aqui, um abraço para você, para o Júlio, e ele pergunta assim, a Marília, né, na sua caminhada preparando material, assim, qual foi a história mais triste e qual a mais branda que você ouviu? E o Hélio traz aqui aquilo que eu acho que poderia ser um pouco da nossa conversa também, que é esse lado do sofrimento. Porque aí eu digo, na minha experiência pastoral, antes de querer lidar com orientação ou reorientação, ou responder se há cura ou não, se é pecado ou não, eu estou diante de alguém que está em profundo sofrimento. E o meu primeiro passo é tentar tirar essa pessoa desse estado de sofrimento para que ela, em mais estável, ela de si mesma consiga tirar as forças para poder reagir diante do mundo que ela está vivendo e as complexidades que ela está vivendo. Então, assim, vamos trabalhar um pouco essa coisa do sofrimento, que acho que é a grande maioria. No final, todo mundo sofre nessa história. Isso mesmo. Mas, assim,
que você responderia pro Hélio? O Hélio tá lá em Capelinha. Oi, Hélio. Tchauzinho pra Longe. você. Longe. Abraço, Hélio. Cruzeiro, ó. Não sei se é cruzeirense, ó. Pois é. Estamos saindo, viu? São Rebaixamento. Paulo, 2 Pô, a tô com 0 dois São ontem. Paulinos aqui, nós continuamos no 0x0. Hélio, desculpa aí se você é cruzeirense. Tá bom. Vamos mudar. Então, voltando aqui, olha, todas as histórias são tristes. Para mim, não tem nenhuma muito alegre, mas uma. Tá, isso é importante, você, né? Porque todas as histórias são tristes, né? Todas elas têm porque sinais. essas pessoas né, são muito discriminadas, elas são muito rejeitadas, elas são muito odiadas, elas são descartadas. É gay, então, né? Não é levado em conta, tipo, sabe? acorda e dorme com esse peso. Eu acho que é uma coisa de rejeição muito forte, assim, e você tem que... Como é que você lida com isso, né? Nós todos sofremos pequenas rejeições, às vezes grandes rejeições, mas você viver, né, num estado de constante sabendo se rejeitado, eu acho que é bem triste, né? Bom, mas histórias tristes. Uma história que me tocou demais, assim, é a do Sérgio Viula. E nós nos tornamos amigos. Ele é um professor de inglês lá do Rio de Janeiro, uma figura, assim. Ele foi pastor, ele se converteu jovenzinho e levou a família toda para Jesus. Estudou teologia. Se tornou pastor numa igreja do Rio, que eu não vou me lembrar o nome, e durante muitos anos ele trabalhou num ministério chamado Moses, que era justamente fazendo aconselhamento para pessoas com conflitos na área da sexualidade. Foi um movimento que ficou muito até famoso ali no Rio. O movimento da sexualidade sadia. Isso. E o Sérgio Viula era um dos líderes desse movimento. E ele casou-se, teve filhos, tudo. Mas aquilo dentro dele continuava, né? E ele conta lá no livro que fez jejum, fez campanha, fez jejum de novo, mais algumas campanhas, ajoelhou no milho, ele fazia de tudo, né? E ele clamava: Senhor, tira isso de mim, tira isso de mim. E anos nessa luta, e não sentia que mudava, né? Então aquela atração, aquela coisa era uma coisa forte dentro dele, latente e tal. E até que um dia lá numa viagem ele conheceu uma pessoa e teve um relacionamento com a pessoa e voltou, ficou se sentindo muito culpado, se separou da mulher, né? Dizendo: olha, não dá, eu sou homossexual, eu não consigo mudar isso, né? E o que é triste para mim na história do Sérgio, embora para ele hoje, ao contrário, né? Para ele se libertou assim desse jugo. Está resolvido. Ele se resolveu psiquicamente. Mas para mim, eu que sou cristã, para mim o que é triste na história do Sérgio é que ele perdeu a fé totalmente. Ele se tornou um ateu. Hoje ele rejeita tudo, né, que tem a ver com o evangelho. Ele é um militante muito consciente dos direitos civis da comunidade gay. Um cara super articulado, um cara muito educado, muito delicado. A gente ficou muito próximo mesmo. Ele me ajudou demais em vários momentos ali do livro, da pesquisa, mas para mim ele se tornou o que a Bíblia chama de apóstata, né? E o que pode ser mais triste que isso, né? Então, porque para mim eu acho que perder a fé é perder tudo, né? Então essa história para mim me toca muito, assim. Eu sempre que eu me lembro eu penso no Sérgio e peço a Deus pela vida dele, assim, mas para mim é muito triste, sabe? Essa caminhada te levar
a esse ponto, assim, de você ver o tamanho do conflito, né, que existia ali. Aproveitando isso, antes de você lembrar de uma história branda, né, suave. Aspas, né? Assim, no trabalho, no registro, no ouvir, no caminhar, nesses 2 anos que foi o tempo que você gastou, você encontrou algum ou alguns destes queridos, né, que vivem essas dores, convivendo em paz numa comunidade religiosa? Uhum. Em paz numa comunidade tradicional, você diz? Uma comunidade que não inclusiva. Não necessariamente que tradicional, não inclusiva. Não, eu não estou falando de uma comunidade homogênea, né, que aí eu tenho inclusive minhas ressalvas a respeito. Né? Para mim, a Igreja de Cristo não é homogênea. Né? Ela é heterogênea e ela precisa ser acolhedora. Né? Então, assim, sem ser comunidades explicitamente ditas só para gays, né? Comunidades, né? Igrejas mais variadas. Quer dizer, alguns que você diga assim, eles estão vivendo bem, foram acolhidos, eles envolvem-se, desenvolvem-se. Você encontrou isso, não? Isso não, estes, né? Olha, eu sei que eles existem, né? Eu não conversei assim com tantas pessoas a ponto de esgotar, de poder fazer um índice, né? o universo de tipos, né? De pessoas, porque como a gente discutiu aqui, são muitos matizes, né? Sim. Por conta do livro, por eu querer trazer as histórias mais marcantes, as histórias que eu conto no livro são as mais fortes, assim, então por isso que eu falo, não tem nenhuma história feliz, né? Tem um rapaz que eu entrevistei, aliás foi o primeiro que eu entrevistei em Curitiba, o nome dele é Saulo Ramos, e inclusive a participação dele no livro ficou muito menor do que eu queria, porque eu apaguei a gravação sem querer. eu fiquei 2 horas conversando com ele, gravei, depois sem querer, um mês depois eu apaguei, eu quase chorei de isso acontece tristeza. Com você também, acontece, então, porque alívio, né? Isso acontece com uma jornalista, né? Não, ai, olha, somos absolvidas. Que alívio. Foi muito triste. Eu escrevi pra ele, falei, ai, Saulo, me perdoa. Desculpa aí, Saulo. Mas a história dele é assim, ele, enfim, sempre foi, ele é homossexual e ele encontrou em determinado momento uma comunidade que o acolheu do jeito que ele era, assim, com as roupas extravagantes dele, bem assim, afetadão mesmo, e ele encontrou ali uma família que o aceitou do jeito que ele era e não ficou pedindo para ele mudar de roupa, nem para ele mudar o jeito dele falar, né? E o convívio com aquela família, uma família assim, era uma reunião numa casa, tipo um pequeno grupo, assim, né? Uma célula ali, numa casa, e ele começou a frequentar a pedido de uma tia ou de uma parente, não me lembro bem. E ali ele começou a conhecer, ele viu que existiam modelos diferentes dos que ele conhecia, assim, de homem, de mulher, de casal. Ele tinha toda uma construção toda estranha, assim, dos modelos, dos papéis, né? De homem, de mulher, tal, aquilo na cabeça dele, no coração dele era tudo meio confuso. E ele entrou num universo muito saudável, assim, do ponto de vista familiar, estruturado, né? E ele foi mudando, né? Ele entregou a vida dele para Cristo, e aquilo foi tendo aquele convívio amoroso, sem cobranças, transformou a vida dele, né? Então ele fala, mas aí que tá, ele e hoje, o que é, eu acho que é uma coisa mais branda, ele vai nas igrejas ali em Curitiba, ele tem um ministério de aconselhamento para os pais.
Olha, da sexualidade das crianças, ele fala um pouco disso, os cuidados que os pais devem ter, né, as atenções, tem que prestar atenção nisso, naquilo, dentro das igrejas. Ele tem um ministério assim de aconselhamento. E o que eu achei legal nessa história, que é uma coisa que eu acho que ele vive bem, mas assim, vive bem, mas sempre tem conflito, entendeu? Sempre tem. Não é uma coisa assim tranquila, sabe? Tô bem. Ele casou, né? Ele se casou, tem filhos, tudo. Mas você sabe que não é fácil. Mas ele aceitou a verdade, né? Ele aceitou. A condição de que ele tinha orientação homossexual é a partir disso que eu posso fazer, né? Porque eu percebo que o sofrimento de muitos é que eles ficam seduzidos por um discurso triunfalista, né? Daí, durante aquele tempo, eles estão sob efeito do passe, né? Então eles têm aquela sensação de que, de fato, eles foram libertos. É uma adrenalina, né? Adrenalina. Passa, né? Eu trabalho com faço um trabalho com dependentes químicos, né? E é curioso, você vai lá, você fica encantado, né? Se você não tem uma experiência, se você já não tem quilometragem, você acha, nossa, Deus assim fez um milagre, né? Que são testemunhos, que Deus libertou, nunca mais assim sentir desejo, gosto. Daí sai da comunidade, passa 2, 3 semanas, aí você vai atrás volta tudo novamente. Então, quando a pessoa aceita a verdade, primeiro assim, ela libera muita energia que ela concentra para tentar abafar, para tentar se dissimular, para tentar mostrar que é o que não é. Né? E quando ela não consegue, ela desiste, daí ela chega à conclusão muitas vezes que o caso dela não tem jeito. Daí de fato ela se entrega, porque já sei que eu sou um filho do inferno, tenho um demônio, como muitas igrejas dizem, então eu já tô lascado mesmo, deixa eu cair na farra, na folia. Pé na jaca. Agora, sem essa conscientização, né, eu acho muito difícil uma pessoa ter uma vida saudável. E não apenas a questão da homossexualidade, porque tem um caso interessante, Frei Beto uma vez comentando, né, de que falou, não sei como você consegue viver sem sexo. Ele falou assim, não sei como você consegue viver sendo fiel à sua esposa. Porque mesmo nós sendo heterossexuais, nós temos conflitos também. Com uma questão de valor, né? Quem não tem? Então, sendo homo, sendo hétero, né, os conflitos vão existir, né? Seja questão que você quer ser fiel ao seu relacionamento, por uma questão de fé, né? Mas tudo passa por admitir, né? Qual é a sua verdade, né? E a igreja não estimula as pessoas, né, a assumir a verdade, mas estimula que as pessoas se conformar com uma imagem, né, que não cause problema, não cause dano à instituição, porque mais importante do que as vidas é a imagem da instituição. E aí nadamos na hipocrisia, né? Hipocrisia de todo lado, né? Hipocrisia aqui, hipocrisia ali. Até pensando o quanto um trabalho como o seu pode contribuir, no geral, para aqueles que estão vendo e ouvindo sobre o assunto, assim, no que diz respeito à comunidade cristã, seja ela as mais tradicionais históricas, ou mesmo a católica, ou as neo e as independentes, enfim, é que um ou outro pecado, 2 ou 3 pecados, né, são tidos como os pecados de mais ibope, né, e que são os que causam mais celeumas, mais polêmicas, são os mais vistos, mais olhados, mais policiados, né, mais investigados, mais garimpados, né, onde há as estigmatizações, os rótulos, o preconceito, a exclusão, o banco, né, em algumas comunidades, né. Enquanto no mesmo lugar e nos mesmos ambientes e com as mesmas pessoas caminha a inveja, caminha a soberba, caminha a arrogância, caminha a presunção, a fofoca, a maledicência, mentira, a propina, o por baixo do pano, isso tudo caminha junto, né? E aí é que me faz voltar ao Senhor Jesus, e às vezes eu fico tentando resumir o Evangelho em uma fala, só em uma frase, né? E eu sempre me lembro do que Jesus dizia aos paralíticos, que, vamos colocar, naquela época, né, o contexto é assim porque alguém pecou, ele mesmo pecou, então aquilo é pecado. Isso. Né? E Jesus tratava com esses caras da seguinte maneira, dizia, levanta, toma a tua cama, do tipo, né, não transfere para ninguém, né, aquilo que é teu, seja de bom, de ruim, tua dor, tua mágoa, tua luta, tua crise, teu conflito, o que você entende, o que você não entende, toma a tua cama e anda.
e anda, e volta para casa, né? No sentido de volta para ti mesmo. Essa coisa do se reencontre, se reveja, se reestruture, não é? E voltar para ti mesmo significa necessariamente ou claramente voltar para o Pai, é lá que Ele está, é lá que nós encontramos o Senhor. E é a partir daí que, sejam lá quais forem, porque se é pecado o homossexual ou o homossexualismo, como alguns fazem. Não, ser homossexual não é pecado. Pecado é a prática do homossexualismo. Né? E às vezes eu fico naquela assim, como é que essas pessoas diferenciam uma coisa da outra? Né? Diz assim, pecado é pecado. Nós todos, como raça humana, erramos o alvo. E todos os dias, se não toda hora, se não todo o tempo, é aos pés da cruz que a gente se resolve. E é de lá que a gente volta e é para lá que a gente volta o tempo todo. Para mim é o melhor jeito de viver com mínimos de saúde. Não é? Mas o que eu vejo na comunidade cristã ou na comunidade religiosa cristã, e há comunidades religiosas muito mais severas e tirânicas em relação à homossexualidade, muito mais do que no ambiente cristão. O que se diz do islamismo nesse sentido? E de outras, né? A gente aqui, por sermos cristãos, estamos tratando dessa esfera. Mas assim, eu penso que o seu trabalho ele vai trazer essa contribuição de que nós todos, de alguma forma, vivemos nossos conflitos e esses conflitos geram sofrimentos. E na comunidade cristã é onde isso deveria receber algum tipo de alívio, né? Algum tipo de cuidado, né? Brigantinho, eu vejo assim, pecado é aquilo que nos escraviza, né? O Hélio falou que é proibido falar do Cruzeiro, tá? Eles estão bem lá na frente, não custa doar um pouco pra gente. Tem 3 questões aqui antes da gente ir pro final do programa, que a gente já tá caminhando pro final. Tá bom. Faz a sua... Não, é só isso que eu queria observar, assim, eu acho que pecado é tudo que nos escraviza, né? E o sexo pode ser um meio de escravidão, né? Para homossexuais e para heterossexuais, né? Então você, como pastor, me fale, porque eu já ouvi de vários pastores, né? Olha, o que eu mais recebo no meu gabinete são homens casados com problema de vício em pornografia. Na internet. Então são heterossexuais viciados em pornografia na internet. Crescente diária. Não é? Deixa eu só fazer uma parte, Marília, porque muitos assim estão assim, naquele estado de alarme, de apreensão de o filho, né, ser gay, né, poder ser gay, né, acabam muitas vezes estimulando certos comportamentos héteros viciosos, né? Já vi muito assim de relatos assim de que o pai mandou ir pro puteiro. Cultural, inclusive até pastor, né, de uma grande igreja no centro-oeste, né, foi orientar o menino, né, daí ele disse assim, pega uma Playboy e vai se masturbar no banheiro para ver se você sente o desejo, né. Ou seja, e ele teve uma sabedoria, ele falou, eu não quero resolver um problema criando outro. Então, tem uma fala que é do professor Leandro Carnal, que eu coloquei no livro, fala o peso... Na sociedade em que a gente vive, o peso de ser macho é tão grande quanto o peso de não ser, né? Tem todo um peso mesmo de ter que ser machão, ter que ser homem e tal, e provar isso e tal. Então é um peso mesmo. E acho que muitos pais querendo, com medo, né, de ir pro outro lado, estimulam um negócio, uma coisa forçada, assim, também. Deixa eu ler aqui, os internautas têm prioridade aqui. Claro, toda. Então, primeiro recado do Hélio, do tipo, não se fala no Cruzeiro. Agora, o Fábio Fino, que é daqui de São Paulo, diga o seguinte. Fábio. Nós conhecemos. Abraço, Fábio. Bem-vindo entre nós. O homossexual dentro das estruturas das igrejas. 2 pontos. Toda vez que um líder religioso é abordado fora dos muros da igreja, é comum se ouvir que de forma unânime que a igreja ama o gay. A pergunta, a igreja ama realmente o gay? O que podemos interpretar desse amor? Pois tem a impressão que a igreja não trata desses assuntos dentro dos seus muros, mesmo porque não sabe como expressar este amor,
uma vez que diz de maneira clara ao homossexual: você vai para o inferno. Nós te amamos muito, mas você vai para o inferno. Sinto muito. Sinto muito. Eu te amo, mas você está o outro perdido. lado não é tão terno como diz o Frei Beto, né? Para você. Como o gay faz a leitura desse suposto amor? É Então, na verdade é uma fala, é uma pergunta e um comentário do Fábio. Um bom exemplo disso que o Fábio está dizendo foi a fala do pastor Silas Malafaia na entrevista que ele deu a Marília Gabriela, né? No final da entrevista ele diz lá: não, eu amo os gays, assim como eu amo os bandidos, os assassinos, as prostitutas, eu amo todos eles. Tinha um pior comentário que ele fazia. Cara, eu fiquei pensando, meu Deus, que inabilidade, o cara é pastor, né? Como é que pode falar um negócio desse na Marília Gabriela? Como disse a sua xará, né? Que o meu Deus, que não sei se é o seu Deus, te perdoe. E foi o melhor de todos. Então, qual é o recado, né? Falando nisso, pelo que está rodando também na internet, você mandou perguntas para ele e ele não respondeu. É verdade que está lá. Que tá a sua foto e a dele. Vocês estão no debate ali, nas mídias. Esse é o meu amigo Ricardo Alexandre, jornalista, um agitador profissional. O Ricardo fez o prefácio do livro? O Ricardo fez o prefácio, me ajudou durante todo o livro. O Ricardo é aquele autor daquela matéria da época, né? Sobre os evangélicos lá atrás. Isso, foi uma capa da revista Época. Que foi uma ótima reportagem. Foi das melhores que eu li, na verdade. Mal interpretada por muitos. Ele é muito bom. Foi dos melhores. Ele me ajudou muito durante todo o processo da pesquisa, me ajudou muito e quando eu tentei realmente entrevistar o pastor Silas durante vários meses, fiquei esperando a resposta. Primeiro a secretária disse: ele vai responder, depois ele não vai responder, depois ele vai, depois não vai mais, e aí depois não quis falar. Não foi mesmo. Acabou no fundo. E o que o Ricardo publicou, aquelas perguntas, ele publicou as perguntas ipsis litteris, é aquilo ali mesmo que você perguntou. Algumas, ele não publicou todas as perguntas, eu mandei uma lista grande e aquelas eram algumas das perguntas que ficaram sem resposta. Entendi. Eu acho que vale a pena quem estiver buscar isso, porque as perguntas são muito pertinentes, perguntas para nós respondermos, inclusive, foram perguntas boas que você fez, eu digo para mim, aqueles que lidam como líderes espirituais, acho que tem que saber responder aquelas perguntas lá. Tem que saber. Você que está falando. A Keila é lá de Cascais, em Portugal, uma querida. Que legal, nossa. Fiquei na casa deles lá. Cascais é um lugar delicioso, bonito demais. Boa tarde, Keila. Boa tarde, Keila. Me convida para ir aí em Cascais. Beijo de você e no Paulo. Ela diz assim: Brega e Marília, eu também só conheço casos tristes. Ela é sua colega. Psicóloga. Tive um caso de uma pessoa evangélica pentecostal que decidiu fazer cirurgia de mudança de sexo para deixar de desagradar a Deus, mesmo não sendo o seu desejo. Não imagino como uma pessoa ser feliz fazendo alterações no seu corpo para parecer com outro sexo e assim agradar a Deus. Sem comentários, né? Que conflito, hein? Sem comentários, né, Keila? Tem coisa mais triste que isso. Né? E tem aqui o Arcade dos Santos, ele é web espectador nosso, lá do Piauí, lá de Teresina. Que legal. Bom dia. Bom dia, Piauí. Diz: bom dia, caríssimos Carlos, Júlio, Silveira e Marília. Estou assistindo vocês e aproveito, mando um abraço ao Daniel Choi, que está lá nos bastidores. Aproveito e pergunto o seguinte: como as igrejas podem aceitar um homossexual do jeito que é, sem deixar de pregar os valores que a igreja possui em relação ao homossexualismo enquanto pecado? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu tenho tentado responder essa pergunta no dia a dia. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu acho que a igreja tem que... Vamos caminhando para o... eu acho assim, o papel da igreja é atrair as pessoas, não afastar, né? Então ela tem que atrair, ela tem que trazer a pessoa para a pessoa poder se expor à palavra de Deus e deixar a palavra de Deus fazer o seu trabalho. A palavra de Deus, o que muda a gente é o Espírito Santo agindo por meio da palavra. O que muda a gente é a palavra.
Então, se a pessoa for rejeitada por definição, como é que ela vai se expor a essa palavra? E essa palavra vai ter o efeito de pode ser de uma bomba atômica, pode ser de uma coisa light, mas a palavra sempre muda a gente, sempre. Se você está se expondo à palavra de Deus, ela vai mudar o que precisa ser mudado. Agora, tem coisa que talvez não precise ser mudada. Né? Expor-se ao Evangelho, no mínimo, nos fará, eu penso, né, viver assim naquilo que eu chamo de saudáveis incomodações. Isso, o tempo todo. Pelo menos é comigo assim, Júlio. Eu sinto que algumas incomodações que o Evangelho me causa à medida que me exponho a ele, são incomodações saudáveis, que vão me lapidando, me aparando, melhorando a mim mesmo, para comigo mesmo e para com o outro. E concordo plenamente com você. A comunidade de Jesus acolhe. Ela não exclui ninguém. Ela não pode ser uma porta estreita, né? A igreja tem que ter portas abertas, né? Para que as pessoas entrem e depois de se expor à palavra, ver o que é aquilo. Claro que tem o espaço da exortação. Olha, isso que você está fazendo está te levando para a morte, né? Mas tem que... Cada história é uma história. Não pode jogar todo mundo ali no mesmo caldeirão e acender a lenha e falar, você vai queimar, não tem jeito para você. Então tem que trazer as pessoas, pregar o evangelho da graça, né? Pregar o evangelho da graça, e é isso que vai mudar as pessoas naquilo que elas precisam ser mudadas, que é aquilo que as escraviza. Então tem que ver o que escraviza a pessoa. Às vezes no afeto dela não é uma fonte de escravidão, é simplesmente um afeto. É um afeto. Então, se esse livro puder levar as pessoas a dissociar a homossexualidade da devassidão, já é uma vitória, né? Porque infelizmente entre os evangélicos a homossexualidade é sinônimo de devassidão, de promiscuidade, de falta de caráter, e não é isso. Claro que tem promiscuidade, tem devassidão, tem, como tem entre os heterossexuais, que são maioria, então tem mais entre os heterossexuais. Mas então é isso, E tanto para héteros quanto para homo, né? Muitas vezes assim, essa exacerbação, esses desejos governados se deve justamente a essa falta de afeto. A repressão, a falta de aceitação, que normalmente funcionam como encorajadores. Empurra a pessoa para a Babilônia, entendeu? Como você disse aqui, então eu vou queimar, então eu vou aproveitar a vida. Já que o meu destino está selado, né? Já que eu vou queimar, então... Inferno por inferno, já começo aqui, então. Então é isso que a igreja está fazendo. A igreja está empurrando as pessoas para a Babilônia, né? Não é essa a ideia, eu acho, né? Acho que a ideia é trazer Marília, dentro, né? Lançamento oficial, segunda-feira, 14 de outubro, 14 de outubro, Livraria Cultura do Conjunto Nacional, 19 horas, a partir das 18h30, 19 horas, e deve ir até 8, 9, 10. Tomara que a fila esteja bem comprida. Eu encorajo você, estarei lá, Júlio, eu não fui na segunda com lançamento do Pondé e do Frei Beto estava lançando alguma coisa lugares lá bem separados assim. Porque não dá para mas segunda-feira estarei lá no Conjunto Nacional na Avenida Paulista às 19 horas e eu espero que você vá, compre o livro, pegue o autógrafo com a Marília, divulgue, leia. Penso que isso deve fazer sentido para muita gente, que nós e aqui os que estão vendo e ouvindo podem ajudar outros, né? Então acho que vale muito a pena essa abordagem, o modo como está sendo abordado e quem sabe, né, para isso que você acabou de falar, né, para que essa igreja tenha entusiasmo por povoar o céu e não o inferno, né? Porque às vezes a impressão que eu tenho é que a igreja tem uma predileção pelo inferno, né? E insiste muito nisso, né? E no meu modo de entender, a bondade de Deus quer alcançar a todos, se não alcança, né? E quanto mais reconhecerem isso, melhor.
Né? A pessoa precisa querer muito para ir pro inferno, né? Muito. Se depender de Deus. Se ela quiser, ela vai. Não é a vontade, mas não é a vontade, não é o desejo de Deus. Precisa militar muito para isso, né? E, mano, muito obrigado, né, por essa hora. Muito obrigada matinal a você. Que você nos deu aqui. Obrigado, Marília. Desculpa ter que tirar mudar o horário de vocês. Imagina, foi mas bom. Muito obrigada. Julião, muito obrigado pela participação. Agradeço. Com a gente mais uma vez, né? Esse programa ao vivo agora, daqui a algumas horas o Daniel já deixa ele pronto em arquivo e você pode acessar e você pode recomendar, você pode compartilhar, porque eu sinto que vale a pena. Acho que esse é o 165 programas. Então lá no site do Koinonia, no Papo na Rede, você tem mais de 160 programas e com muito conteúdo. Então vale a pena Ainda bem acessar. Que não é o 166, né? Senão já iam falar que tem coisa estranha aí no número. Um bom dia para você e até outra oportunidade, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.